Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 36. Este capítulo marca uma mudança significativa no livro, pois saímos das profecias e entramos em um relato histórico sobre a ameaça do rei da Assíria contra Judá. Aqui, encontramos um grande desafio enfrentado pelo rei Ezequias, quando Senaqueribe, rei da Assíria, envia seu comandante Rabsaque para intimidar Jerusalém e enfraquecer a confiança do povo no Senhor. Essa passagem nos ensina muito sobre a fé em meio à adversidade e como devemos responder quando somos confrontados pelo inimigo. A Assíria, o império mais poderoso da época, já havia conquistado várias nações e agora estava determinada a tomar Jerusalém. No entanto, veremos que a confiança de Ezequias em Deus será a chave para a vitória. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 36 de Isaías. Se desejar, posso trazer a primeira parte do estudo agora. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Ora dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: Sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: Pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse: Porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: Ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: Infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo: Não lhe respondereis. Então, Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão,
e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Isaías capítulo 36 inicia uma seção histórica do livro, narrando um evento real que aconteceu no reinado de Ezequias, rei de Judá. Até aqui, Isaías vinha apresentando profecias e mensagens sobre juízo e restauração, mas agora somos transportados para um momento crítico da história de Judá: a ameaça do rei da Assíria contra Jerusalém. O versículo 1 nos dá o contexto. E sucedeu que, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Esse ataque aconteceu por volta do ano 701 a.C. O rei Senaqueribe já havia conquistado várias cidades de Judá e agora voltava sua atenção para Jerusalém, a capital. Esse era um momento de grande crise para Judá, pois a Assíria era o império mais poderoso da época, conhecida por sua brutalidade e capacidade militar. O versículo 2 nos apresenta Rabsaqué, um dos principais oficiais do exército assírio, enviado para confrontar Judá. Então o rei da Assíria enviou Rabsaqué com um grande exército de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias e parou junto ao canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. Laquis era uma das cidades mais fortificadas de Judá e já havia sido conquistada pelos assírios. Agora, Rabsaqué vem até Jerusalém com um exército para intimidar e enfraquecer moralmente o povo. O local onde ele para, junto ao tanque superior, é significativo. Foi nesse mesmo lugar que Isaías, anos antes, encontrou-se com o rei Acás para dar-lhe uma mensagem de confiança em Deus. Isaías capítulo 7. Agora, outro rei de Judá, Ezequias, se encontra em uma situação semelhante, mas com uma escolha diferente a fazer. No versículo 3, 3 representantes de Ezequias vão ao encontro de Rabsaqué. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Esses eram homens de alta posição na corte de Ezequias e estavam ali para ouvir o que Rabsaqué tinha a dizer. A partir do versículo 4, Rabsaqué inicia sua tentativa de desmoralizar Judá e enfraquecer sua confiança em Deus. Ele declara: "Dizei, pois, agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que te estribas?" Aqui, Rabsaqué já começa zombando da confiança de Ezequias. Ele quer plantar dúvida no coração do rei e do povo, fazendo-os pensar que confiar no Senhor era inútil. O versículo 5 continua sua provocação. "Bem posso dizer, o teu conselho e fortaleza para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, confias que contra mim te rebelas?" Senaqueribe e seus comandantes não conseguiam compreender como um rei como Ezequias, que tinha um exército muito inferior ao da Assíria, ousava resistir. A intenção de Rabsaqué era humilhar Judá e fazê-los desistir sem lutar. No versículo 6, ele tenta desqualificar qualquer apoio que Ezequias pudesse buscar. "Eis que confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, o qual, se alguém se apoiar nele, entrará pela palma da sua mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam." De fato, Judá havia buscado alianças políticas com o Egito em algumas ocasiões, e os assírios sabiam que o Egito não era um aliado confiável. Mas no versículo 7, Rabsaqué toca em um ponto ainda mais delicado. "Mas, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos. Porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis?" Aqui, ele tenta confundir o povo, sugerindo que Ezequias havia desagradado a Deus ao destruir altares, quando, na verdade, Ezequias estava restaurando a verdadeira adoração ao Senhor, eliminando a idolatria. A estratégia de Rabsaqué é clara: desmoralizar Judá e minar sua confiança no Senhor. Ele usa zombaria, medo e distorção dos fatos para tentar convencer o povo de que resistir era inútil. O que podemos aprender até aqui?
Em nossa caminhada de fé, muitas vezes enfrentamos Rabsaqués modernos, situações, pessoas ou até pensamentos que tentam nos fazer duvidar da fidelidade de Deus. O inimigo quer plantar incerteza, dizendo que nossa confiança no Senhor é inútil e que devemos buscar nossas próprias soluções. Isaías capítulo 36 nos ensina que a confiança em Deus será testada, especialmente nos momentos mais difíceis. Assim como Ezequias e o povo de Judá estavam cercados por um exército poderoso, nós também enfrentamos desafios que parecem impossíveis. Mas o que determina a vitória não é a força do inimigo, e sim a fidelidade de Deus. Rabsaqué continua sua tentativa de desmoralizar Judá e enfraquecer sua confiança em Deus. Sua estratégia é clara. Ele quer criar medo, confusão e desânimo para que o povo de Jerusalém desista de resistir à invasão assíria. No versículo 8, ele faz uma proposta irônica. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, ao rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Com isso, ele zomba do exército de Judá, sugerindo que eles são tão fracos que nem teriam homens suficientes para montar os cavalos caso a Assíria lhes desse. Essa tentativa de humilhação mostra como os assírios confiavam em sua força militar e desprezavam qualquer possibilidade de resistência de Judá. No versículo 9, ele continua: Como, pois, farás virar o rosto de um só capitão dos menores servos do meu senhor? Pois confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Aqui, Rabsaqué reforça sua ideia de que Judá é incapaz de resistir militarmente. Ele quer deixar claro que, do ponto de vista humano, a guerra já está perdida. Seu objetivo é desmoralizar o povo para que eles se rendam sem lutar. Mas no versículo 10, ele dá um passo ainda mais ousado ao afirmar: E agora subi eu, porventura, sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Essa é uma das estratégias mais perigosas que Rabsaqué usa. Ele não apenas tenta desacreditar a força militar de Judá, mas agora insinua que o próprio Deus estava do lado da Assíria. Essa era uma tática para confundir o povo e fazê-los questionar se realmente podiam contar com a ajuda do Senhor. Muitas vezes, o inimigo tenta nos enganar dessa mesma forma, usando meias-verdades para nos fazer duvidar da fidelidade de Deus. É verdade que Deus havia usado a Assíria como instrumento de juízo contra nações pecadoras, inclusive contra Israel, o reino do norte. Mas isso não significava que Deus havia abandonado Judá ou que ele estava do lado da Assíria. No versículo 11, vemos que os representantes de Ezequias percebem o perigo da estratégia de Rabsaqué e fazem um pedido. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaqué: Rogamos-te que fales a teus servos em siríaco, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Eles estavam preocupados porque Rabsaqué falava em hebraico, e suas palavras estavam sendo ouvidas pelo povo que estava nos muros da cidade. A intenção de Judá era evitar que a população ficasse aterrorizada e se voltasse contra Ezequias. Mas Rabsaqué recusa o pedido e aumenta ainda mais sua provocação. No versículo 12, ele responde: Porventura mandou-me o meu senhor para dizer estas palavras só ao teu senhor e a ti, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam o seu próprio esterco e bebam a sua própria urina convosco? Aqui, ele faz uma ameaça terrível. Se Jerusalém insistisse em resistir, ele sugere que a cidade passaria por tamanha fome e desespero que as pessoas não teriam o que comer ou beber. O versículo 13 mostra Rabsaqué levantando a voz e falando diretamente ao povo de Jerusalém. Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Essa era uma tática psicológica para criar pânico entre os habitantes da cidade. Se conseguisse fazer com que o povo se rebelasse contra Ezequias e se rendesse, a Assíria venceria sem precisar lutar. Nos versículos seguintes, Rabsaqué tenta convencer o povo de que Ezequias estava enganando-os ao dizer que Deus os livraria. No versículo 14, ele declara: Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar.
Ele tenta enfraquecer a autoridade do rei, sugerindo que confiar em Ezequias era inútil. No versículo 15, ele ataca diretamente a fé do povo. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Essa é uma das estratégias mais perigosas do inimigo, tentar nos fazer duvidar das promessas de Deus. Rabsaqué queria que o povo acreditasse que confiar no Senhor era uma ilusão. Ele então faz uma proposta no versículo 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo, e saí a mim, e comei cada um da sua vide e da sua figueira, e bebei cada um a água da sua cisterna. Aqui, ele promete ao povo uma vida de paz e prosperidade caso se rendessem. Esse é um dos enganos mais antigos do inimigo: tentar nos convencer de que há segurança fora da vontade de Deus. Nos versículos seguintes, Rabsaqué continua prometendo benefícios se o povo se submetesse à Assíria, dizendo que seriam levados para uma terra semelhante à de Judá, cheia de fartura. Mas no versículo 18, ele alerta: guardai-vos para que Ezequias não vos engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, algum dos deuses das nações livrou a sua terra da mão do rei da Assíria? Aqui, ele comete um erro grave. Compara o Deus de Israel com os falsos deuses das nações que a Assíria já havia conquistado. O versículo 19 menciona especificamente algumas dessas nações derrotadas. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Ele argumenta que nenhuma nação foi capaz de resistir ao poder da Assíria. Então por que Judá seria diferente? No versículo 20, ele conclui sua provocação: quem há entre todos os deuses destes países que livrou a sua terra da minha mão para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Aqui, ele desafia diretamente o poder de Deus, insinuando que o Senhor não teria capacidade de livrar Jerusalém. A resposta do povo, no entanto, é surpreendente. O versículo 21 diz: eles, porém, calaram-se e não lhe responderam palavra, porque tinham ordem do rei, dizendo: não lhe respondereis. Essa foi uma demonstração de obediência e confiança. Em vez de entrar na provocação de Rabsaqué, o povo seguiu a orientação de Ezequias e permaneceu em silêncio. O capítulo se encerra no versículo 22, com os oficiais de Ezequias voltando para ele, com suas vestes rasgadas em sinal de tristeza e preocupação. Até aqui, aprendemos que o inimigo usa diversas estratégias para nos enfraquecer. Ele distorce a verdade, semeia dúvidas, faz ameaças e tenta nos seduzir com promessas vazias. Mas a resposta correta não é entrar em discussão, e sim confiar no Senhor. Essa passagem nos ensina que, quando enfrentamos momentos de crise e ouvimos vozes tentando nos afastar da fé, a melhor resposta é permanecer firmes em Deus e não nos deixarmos ser dominados pelo medo. Agora, convido você a uma breve oração, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos fortaleça em nossa confiança nele, assim como fez com Ezequias diante das ameaças inimigas. Senhor, reconhecemos que somente em Ti encontramos segurança verdadeira. Diante das dificuldades e desafios, ensina-nos a confiar em Tua fidelidade e a não dar ouvidos às vozes que tentam nos afastar da Tua vontade. Assim como Ezequias permaneceu firme diante das ameaças da Assíria, fortalece-nos para que possamos resistir às provações com fé e coragem. Que possamos sempre buscar a Tua orientação em tempos de crise, sabendo que o Senhor luta por aqueles que confiam em Ti. Guia-nos em cada decisão, sustenta-nos em cada batalha e faz-nos permanecer inabaláveis na certeza de que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 36 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 37. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil,
E o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.